Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar as características do conto. Vamos à nossa aula? O que é que nós vamos aprender com a aula de hoje, gente? Primeiramente, nós iremos revisar o que é um conto e logo em seguida, quais as características do conto, principalmente dentro do texto. Hoje nós faremos várias leituras de texto para observarmos todas as características do conto dentro do texto. Primeiramente, o que seria um conto? Nós sabemos que é um gênero literário, né? E esse gênero literário, ele é marcado pela concisão. Ele é uma síntese, é um texto muito curto, muito objetivo, muito pequeno. Essa narrativa, em geral, ela tem poucos personagens, ela tem um espaço um tanto quanto reduzido e um tempo restrito. Além de que, pelo fato de ser um conto, um texto curto, nós temos um conflito único. E aí aqui, quais seriam as características desse conto? As principais características seriam os principais elementos da narrativa, né, que vocês já conhecem, como a presença de personagens, mas poucos personagens, um tempo bem reduzido, um espaço bem reduzido também, e um enredo, que é uma sequência de ações, mas um enredo assim bem objetivo. Ok? Tá ok? Vamos lá. Tá. Características do gênero conto. O conto pode ser definido como uma narrativa curta. Então, nós já sabemos que o conto é um texto narrativo, mas é um texto narrativo curto. E com um único conflito. Como ele é muito curto, ele não pode ter vários conflitos. Então, ele só tem um único conflito. Isso significa que nessas histórias há poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos ao essencial, ao máximo possível, e além disso, o enredo, que é a sequência de ações pelas quais os personagens passam, é marcado pela existência de um único acontecimento relevante. Dessa forma, em geral, os contos apresentam apenas um clímax, que é aquele momento de maior tensão na narrativa. E agora nós faremos a leitura de um conto para nós observarmos todas essas características dentro do texto. Vamos lá? A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos. Havia dois homens, um rico e o outro pobre, que gostavam de pregar peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para casa dizer à mulher, e foram ambos ver o terreno. Chegando lá nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro, e como era em terra do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa, e foi dizer ao outro que em suas terras havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com a mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de moribundos. Meteu-a numa mochila e tomou o caminho do mucambo do pobre. E logo que o avistou, foi gritando: "Ô compadre, fecha as portas e deixa somente uma banda da janela aberta." O compadre assim fez, e o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de moribundos dentro da casa do amigo e gritou: "Fecha a janela, compadre!" Mas os moribundos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro. E o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. O ricaço gritava então: "Ô compadre, abra a porta!" Ao que o outro respondia: "Deixe-me, que os moribundos estão me matando." E assim ficou o pobre rico e o rico ridículo. Observe que aí nós temos um exemplo de um conto, que é um texto que tem uma narrativa muito curta, com poucos personagens, num espaço bem reduzido e aí com um tempo bem delimitado. Observa que
nós temos vários personagens nessa história, mas os principais deles são dois. Nós temos aí o rico, o pobre, a mulher do rico, a mulher do pobre, tem os filhos do pobre também. E aí agora nós vamos ao exercício para observar se vocês realmente entenderam, ok? Vamos ao exercício. Quem são os personagens principais desse conto? Observe que eu só quero os personagens principais. Eu não quero todos os personagens. 2. O que você leu é um conto popular. Isso se justifica por quê? Na letra A, é uma narrativa ficcional com uma linguagem simples. É um texto dissertativo com opiniões de personagens. Na letra C, narra fatos do cotidiano com uma linguagem clara. Na letra D, traz uma notícia engraçada para entreter e informar a sociedade. E aí, gente, qual alternativa vocês marcariam? Vamos lá? E quem seriam os personagens principais deste conto? Isso mesmo. Como eu não perguntei quais são todos os personagens do conto, eu perguntei somente os principais, são os dois homens, um rico e o outro pobre. Na segunda alternativa, nós temos aí que o conto popular é uma narrativa ficcional curta. É o que eu venho repetindo desde o início, que é um texto narrativo, né? Tem um narrador que está contando uma história, é ficcional e é um texto curto, com uma linguagem bem simples. Todo mundo acertou? Vamos dar continuidade. 3. Toda narrativa se desenvolve em um determinado espaço. Qual o espaço presente na narrativa? E aí, gente, onde foi que essa história aconteceu? Qual foi o espaço? Quarta questão. Sabe-se que o clima é aquele momento de maior tensão na narrativa. Qual foi o clímax dessa história? A letra A diz o seguinte: chegando lá nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro. Será que esse foi o clímax? Na letra B, o rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Ou será que é a letra B? Na letra C diz o seguinte: chegando lá, o que achou foi uma grande casa de moribundos. Ou a letra D? Mas os moribundos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro. E aí, gente, qual é o momento de maior tensão dentro da narrativa? Qual é o clímax dessa narrativa? Vamos ver se vocês acertaram? Muito bem. Quem respondeu lá na terceira questão que o local, o espaço em que ocorre a narrativa são as matas, olha lá, chegando lá nas matas, observa que a narrativa ela acontece lá nas matas. Eles moram numa região rural, tanto rico como pobre. E aí eles encontram a casa de moribundos e o pote de ouro justamente na mata. E eles moram na mata também. Na quarta questão, nós temos aí como resposta certa qual o clímax da história, o de maior tensão da narrativa, mas os moribundos bateram no chão e transformaram-se em moedas de ouro. Observa-se que a história vem se desenvolvendo, e aí quando chega no final, quando você acha que os moribundos vão atacar o homem pobre e que ele vai morrer do ataque dos moribundos, acontece uma reviravolta dos fatos. Por quê? Quando os moribundos batem no chão, todos eles se transformam em moedas de ouro. E aí as coisas mudam de uma hora para outra, há uma reviravolta dos fatos. Isso é o que nós chamamos de clímax dentro dessa história, dentro desse conto. Ok? Vamos dar continuidade? E aí nós temos um segundo exemplo, que é um outro texto, para nós identificarmos mais uma vez as características do conto dentro do texto. E o nome desse texto é Apelo. E aí vamos lá, a leitura. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade. Não senti falta. Bom chegar tarde. Esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço. O prato na mesa por engano.
a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornal ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dá parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água, e elas murcharam. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que enfim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Observem aí, gente, que nós temos um exemplo de um outro conto, que é um texto bem curto. A leitura foi até rápida. Nós temos aí dois personagens, né, que um não aparece, ele faz referência à segunda personagem, que é a senhora, mas ela não está mais, e ele, que é o personagem que está contando a história. Nós temos aí uma casa em que acontece a narrativa, e ele faz sempre uma lembrança do passado e volta ao presente. Ele tem uma saudade de alguém que se foi. E aí é um texto curto, né, que é a característica principal da narrativa e do conto, é um texto bastante curto, tem uma única ação, né, assim, um único clímax. Ele, aos poucos, ele vai observando assim que a esposa foi embora, que o deixou e que não volta mais. E aí a ficha ela vai caindo devagarinho e as ações vão passando e o tempo vai passando e ele vai chegando em casa e vai observando que a mulher não está mais lá. Então o que ela fazia ela não faz e as coisas estão todas fora do lugar. Então é um texto bem curto, assim bem direto, com a linguagem bem simples e objetiva. E aí nós temos aí tipos de narradores. E aí nós temos dois tipos de narradores aí que eu coloquei para dar um exemplo para vocês retirarem desse texto, que é o narrador personagem, que é aquele que participa da história, e o narrador observador, é aquele que conta uma história como alguém que está de fora, sem participar ativamente da história. E aí eu quero saber se esse texto ele foi narrado em primeira pessoa, ou seja, se o narrador é um narrador personagem, ou se ele foi narrado em terceira pessoa, se o narrador é um narrador observador. Vamos lá? Esse texto é um conto do Dalton Trevisan. Tá. Primeira questão. Qual o enredo do conto? O enredo, gente, é o assunto. Qual o enredo do conto que nós acabamos de ler? Apelo. Qual é o enredo? Na letra A, um homem que narra e descreve a sua rotina após ser abandonado. Um homem que narra e descreve sua sede de amar. Um homem que narra e descreve a briga pelo sal no tomate. Ou um homem que narra e descreve a primeira vez que o leite coalhou. E aí, gente, a história fala exatamente do quê? Quem respondeu a letra A acertou. É um homem que narra e descreve sua rotina após ser abandonado. Observa-se que o tempo todo ele fica falando de coisas que a mulher fazia e como ela não está mais presente em casa, ela não faz mais. Ele fala do leite que coalhou pela primeira vez, ele fala da pilha do jornal que está amontoando na porta, porque ela geralmente recolhia e colocava embaixo da escada. Ele fala dos pratos sobre a mesa. Então, ele está o tempo todo descrevendo a rotina dele depois que ele foi abandonado. E essa foi mais uma aula do Componente Curricular de Língua Portuguesa. Acessem a plataforma Eduque. Até a próxima aula.